Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aqui na sequência das aulas sobre anatomia dos dentes. Super importantes, como eu já disse na aula passada, nós já temos uma aula no canal que fala sobre a anatomia dos dentes, anatomia geral, as primeiras aulas, tá? Mas agora nós estamos falando especificamente de cada dente, anatomia de cada dente específico. Nós já falamos dos incisivos, agora vamos falar dos caninos. Começando então com o canino superior, podendo ser o dente 13 ou 23, seguindo a nomenclatura. Canino vem do latim canis, que representa cão, ou seja, é um dente que parece um dente de cão, justamente por ser lancelado. O que seria isso? Por ter um aspecto de lança. Observe que a borda aqui incisal dele tem um aspecto de lança, pontiaguda. Então, daí que veio o nome de canino, de presa, né? Popularmente chamado de presa. Tem essa função de apreender as coisas e rasgar, né? Ele é pentagonal, é um dente pentagonal, ou seja, se traçarmos aqui, podemos ver que ele tem, por exemplo, 5 faces, né? Tem um aspecto pentagonal. É o dente mais longo e mais robusto, né? Ele tem esse aspecto de força e robustez, justamente porque ele é um dente pilar para nossa oclusão e um dente responsável por grande força na mastigação. Então, ele também é o dente mais longo, não por conta só da coroa, mas também por conta da sua raiz. A raiz é a raiz mais longa que temos, então fica um dente bem longo, tá? Um dente robusto, longo e com muita força. Começando a falar dele na sua face vestibular, a face vestibular, ele é convexo, ela também tem essa convergência para a cervical, assim como vimos nos incisivos, olha, ele converge para a cervical, ou seja, a incisal é maior do que a cervical. Ele tem a presença de uma crista chamada de crista longitudinal. Aqui, bem no centro da face vestibular, observe aqui essa saliência, essa crista, que segue até a cúspide, certo? Além disso, como podem ver, na borda incisal existe uma cúspide, tá? Que é justamente o que dá o formato de lança, pentagonal. E essa cúspide, ela divide essa face incisal em 2 segmentos, o segmento mesial e o segmento distal, tá? Ou seja, vamos falar certinho porque é uma parte um pouco mais complexa. Por quê? Porque a face mesial, né, a aresta mesial, ela é maior do que a distal, tá? Assim como nos outros dentes, nós seguimos este padrão que a face mesial é maior do que a distal. Porém, como consequência dessa cúspide que separa a borda incisal, essa aresta da borda incisal mesial, ela é menor do que a aresta da borda distal, tá? Então, tem nome, isso daqui tem nome. O segmento da aresta longitudinal mesial é mais curto e menos inclinado do que o segmento da aresta da borda distal, tornando o segmento distal mais arredondado e mais deslocado para a cervical do dente. Observe que é mais cervical. Então, nós podemos dizer no canino que a aresta mesial, a face mesial, é maior do que a distal, mas que o segmento da aresta longitudinal da cúspide mesial é menor do que o segmento da aresta longitudinal da cúspide distal. São 2 classificações diferentes, são 2 nomenclaturas. Se estamos falando de face mesial, ela é maior. Agora, se estamos falando de aresta longitudinal da borda incisal, aí ela já é menor. Agora vamos falar da face lingual. Tem a mesma semelhança, né, da face vestibular, mas com um cíngulo e cristas marginais bem definidas. Como podem ver aqui, a fossa lingual ela é bem escavada, já que tem cristas marginais e cíngulo bem definidos, ó, bem robustos. Tão robustos que o cíngulo até se assemelha a uma cúspide. Às vezes até parece que é uma cúspide, de tão robusto que é esse cíngulo. Assim como na face vestibular tem uma grande convergência para a cervical, tá? Podemos ver que aqui a incisal é maior do que a cervical. E quando presente, ou seja, não é em todos os casos que estão presentes, mas quando está presente, essa crista cérvico-incisal, ela pode dividir a fossa lingual em 2, a fossa mesial e a fossa distal, tá?
Às vezes ela pode ser lisa sem essa crista, mas ela pode estar presente, a crista cérvico-incisal. Ela divide a fossa lingual em duas partes, como eu já falei, a mesial e a distal. Beleza? Agora vamos falar da face proximal. O que seria face proximal, face mesial ou face distal? As faces proximais são triangulares, assim como todos os que já falamos, né? Assim como os incisivos, elas também são triangulares cuneiformes, ou seja, formato de cunha que converge para a incisal do dente, sendo a cervical maior do que a incisal. Ó. Tem essa convergência para a incisal do dente. São faces convexas, sendo a face mesial maior e mais plana do que a distal. Aqui nós podemos ver a face mesial sendo maior e mais plana do que a distal. Além disso, temos a linha cervical também em formato de V, ou praticamente um U, assim como nos incisivos, tá? E por fim, vamos falar da face incisal ou oclusal, né? E também da raiz. Ela também é lancelada, perfurante, né? Esse aspecto. Como nós já falamos lá na face vestibular, existe uma cúspide no centro da face incisal que divide os segmentos, segmento mesial e segmento distal, que é o que nós já falamos, sendo o distal maior e mais inclinado. Lembrem-se, a face distal do canino é menor do que a face mesial, mas o segmento da cúspide distal é maior do que o mesial. É o contrário, tá? E quando presente, a crista cérvico-incisal divide a fossa lingual em duas, mesial e distal. Podemos ver o símbolo, as cristas, podemos ver a crista cérvico-incisal e as cristas marginais. É isso que podemos observar quando observamos o canino na sua face incisal. Seguindo para a raiz, é uma raiz uniradicular, ou seja, somente uma raiz cônica, robusta e longa. Geralmente ela é reta, às vezes pode ter uma inclinação geralmente para a distal. O aspecto mais ovalado e o seu sulco longitudinal mais evidenciado na distal. Tá? O sulco longitudinal é aquele sulco que corta o dente no sentido longitudinal, geralmente nas faces proximais, e nesse caso ele é mais evidenciado na face distal. Correto? Agora vamos falar do canino inferior, 33 ou 43. Ele é semelhante ao superior, mas, em comparação ao superior, a sua proporção é muito menor. Ele é mais estreito e mais longo do que o canino superior. Também é convexo, também converge para a cervical, também tem uma coroa pentagonal, mas sem a crista cérvico-incisal e sem sulcos de desenvolvimento. Nós não conseguimos observar a crista e nem os sulcos nesse dente. Já no superior já era muito mais evidente. Também existe a presença de uma cúspide na borda incisal, que também vai dividir essa borda incisal em dois segmentos, sendo ele o mesial e o distal. E assim como nós já falamos no canino superior, o segmento distal é maior do que o mesial e a face mesial é maior do que a face distal. Falado da vestibular, vamos continuando para a face lingual, que também tem as mesmas características da face vestibular, mas como diferença entre o superior é que os cíngulos e as cristas marginais são pouco evidentes. Nós não conseguimos quase observá-las, tá? É pouco nítida. E não existe a presença de uma crista cérvico-incisal no meio do dente que divide a fossa, assim como existe no superior. No inferior não existe esta crista. Sendo assim, a fossa lingual ela é menos evidenciada, ela é menos escavada do que a fossa lingual do canino superior. Indo para a face proximal, ou seja, mesial e distal, nós podemos dizer que ela também tem esse aspecto triangular, ou seja, é maior na cervical do que na incisal, tem essa convergência para a incisal, tá? Também é convexa. A borda cervical mais baixa do lado lingual do que do vestibular, ou seja, esta borda cervical aqui, ela é mais baixa do lado lingual do que quando observamos do vestibular. E o vértice da cúspide é uma característica interessante, que esse vértice aqui da cúspide, ele está centralizado ao longo eixo do dente sobre a raiz.
tá? Ele está centralizado, observe neste pontilhado, o vértice da cúspide está centralizado ao ápice radicular. Seguindo, para finalizar, falando sobre a borda incisal barra oclusal e a raiz. Também é lancelado em formato de V, tá? E existe essa cúspide na borda incisal, dividindo em 2 segmentos, sendo ele mesial e distal, e o mesial é menor do que o distal, sendo o distal maior e mais inclinado do que o mesial. Já na sua raiz, como todos os outros dentes que nós já falamos, os incisivos e os caninos, eles têm uma raiz uniradicular, ou seja, eles só têm uma raiz longa, achatada no sentido mesiodistal, com sulcos longitudinais, tendo o seu terço apical da raiz geralmente curvado para a distal. Como podem ver neste caso aqui, o ápice radicular curvado para a distal. Certo, galera? Esta foi a aula de caninos. Espero que tenham gostado. Obrigado por ter ficado até o fim da aula. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês na próxima, que vai ser de pré-molares. E até a próxima aula.